Nós vamos seguir então. No intervalo, várias pessoas nos lembraram da passagem que Jesus conversa com os escribas, os fariseus ali, né? Em que fala para ele: vocês dão o dízimo do hortelã, do cominho e outras coisas, mas vocês não cuidam da causa das viúvas e outras coisas. Então Jesus diz assim: vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas, né? O que para nós consiste em um princípio que está sendo sustentado, o do dízimo. Vocês deveriam fazer isso sem omitir aquilo, ou seja, deveriam fazer os dois. Tanto receber os dízimos, quanto ajudar na causa das viúvas, dos órfãos, etc. Só que alguns, com essa passagem, tentam usar o argumento totalmente inútil, mas tentam usar, dizem assim: não, porque Jesus ali ainda está falando do tempo da lei, para os escribas e etc., os fariseus, que estão vivendo debaixo da lei. E ainda dizem, porque Jesus nasceu sob a lei. Não, sim, Jesus nasceu sob a lei. Mas nós vemos claramente que os princípios que Jesus traz ali vão, na sua vida, vão extinguir a questão do sábado em todos os argumentos que nós colocamos aqui. Então esse é o nosso conceito hoje, Novo Testamento, e até que Deus prove, Deus nos fale o contrário, nós vamos seguir naquilo que temos recebido até aqui, né? Deus é poderoso para nos dar uma regra e mudar essa regra. Que muita gente não entende. Não, se Deus deu uma regra, acabou. Essa regra é eterna. Não é? Não. Amém? As coisas mudam. São as dispensações. Deus deu a regra dos mandamentos, Moisés e etc. Mas não mudou coisas? E como mudou? No tempo dos juízes, no tempo dos reis, no tempo dos sacerdotes, tudo tinha uma série de regras e sofreram mudanças a partir da pessoa do Senhor Jesus. Isso é fato, mas quem não estudar o suficiente não vai se aperceber desses fatos. Nós queremos então saber quem tem as suas perguntas, lembranças. Pastor, vamos supor, se você compra a propriedade, você já dizimava naquele salário, mas você comprou a propriedade, tá? Alugou. O aluguel que você recebe todo mês, você tem que continuar dizimando? Bem, veja bem. A propriedade, né? A propriedade, ela tem, a pessoa vem, sempre recebeu o seu salário, sempre dizimou e sempre fez as suas reservas, etc. Não, ela conquistou uma propriedade de um salário ou de um dinheiro já dizimado. Então, aquele dinheiro dizimado está fixo ali nessa propriedade. Se essa pessoa vender essa propriedade, salvo os votos individuais que cada um faz com Deus, votos individuais é outra história, não vamos tocar nesse assunto. Mas se ela, por exemplo, se uma pessoa vende uma propriedade, não, essas coisas de finança, entra tanto detalhe, que às vezes eu prefiro dizer assim: irmão, vai orar, o que Deus te disser, faz, e fica numa consciência tranquila com teu Deus. Porque quanto mais detalhes nós examinarmos, acaba gerando mais problemas. Muita gente não compra uma propriedade como uma maneira de investir o seu dinheiro e fazer com que o seu dinheiro não perca o valor e ainda aumente a capitalização desse dinheiro. Você hoje não compra uma propriedade por 30 mil reais, daqui a 5 anos você não vende ela por 45 mil? Não é assim que as coisas funcionam? Então, quer dizer, eu compro uma propriedade, ela valoriza. Por que que valoriza? Porque as tecnologias surgem, as ruas recebem seus asfaltos,
os investimentos acontecem, então as coisas melhoram, vem as estações de metrô perto da minha casa, vem a estação de trem, vem o ponto de ônibus, vem o supermercado. Isso não valoriza uma propriedade? Ah, valoriza muito. Então hoje eu posso comprar uma propriedade por 30 mil, daqui a pouco quando eu for vendê-la, eu vendo por 100 mil. Imagina você fazendo o cálculo disso aí, achando, você não vai achar isso. Quanto que valorizou, qual o percentual do juro, qual o percentual da correção monetária, isso não é para nós seres humanos normais, não lidamos com esse negócio. Isso é para gente de bolsa de valor, quem tem ação da Petrobras, isso não é para gente que levamos uma vida pacata. Isso é para bancário, banqueiro e outra gente mais, não é pra gente. Então, esse negócio de ver essa diferença aqui de valorização, então a minha propriedade valorizou, o meu dinheiro do meu investimento, eu adquiri mais 70 mil, então desses 70 mil eu tenho que tirar o dízimo. Mas eu não sei, conversa com Deus, isso aqui não é coisa para mim, isso é coisa para você resolver com o teu Deus. Né? Sim, eu vou chegar lá. Aí, então, quer dizer, na venda da propriedade. Agora, se essa propriedade, independente dessa questão de venda aqui que eu trouxe, porque sempre me perguntam sobre essa questão. Na propriedade em si, eu tenho um aluguel. O dinheiro investido na propriedade, ele está lá, a capitalização foi feita, e o dinheiro hoje, dentro da nossa cultura, está assegurado e a menos que haja umas catástrofes, aquela propriedade não vai perder o seu valor. O aluguel seria considerado dentro da minha cabeça, que não sou economista, não lido com fiança e de dinheiro, apenas eu reconheço as notas, a de 50, a de 100, por enquanto que eu consigo fazer isso. Então, dentro da minha cabeça aqui seria um excedente em que desse aluguel a pessoa, se fosse eu, estou dizendo eu, se eu tivesse uma casa alugada e cada mês que eu recebesse esse aluguel, eu entendo que eu deveria tirar desse aluguel o dízimo. Né? É essa a pergunta que eu acho que a irmã estava fazendo. Eu entendo isto. Se eu tivesse uma casa alugada, eu recebo quanto de aluguel? Ontem um rapaz passou por mim e falou que numa propriedade aqui no morro ele estava pagando R$800 de aluguel. Eu falei, caramba, que absurdo, aqui no morro R$800 de aluguel? Enfim, se eu tivesse uma propriedade alugada a R$800, cada vez que o inquilino me desse no mês, tá aqui, seus R$800 de aluguel, eu teria que tirar R$80 de dízimo. Isso é o que eu entendo, né? Que de um aluguel, que é um investimento, é uma renda que você está recebendo, a parte do valor da propriedade, você deveria tirar o dízimo. Mas, se alguém não entende como eu, Deus está aí para todos nós buscarmos, né? E saber se alguma coisa incomoda, irmão, dobra o joelho, vai orar. Deus vai te dar paz naquilo que você tem que fazer. E acabou. E não aceite críticas horizontais. Isso não interessa. Só aceite críticas verticais. Quando vem do alto. Se você sentir que Deus está te cobrando alguma coisa, opa, Deus está cobrando. Mas se é um irmão falando, blá, 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 isso aí você ignora. Tá ok? Então eu entendo que de um aluguel nós deveríamos sim tirar o dízimo. Por exemplo, vamos esquecer a questão da propriedade. Vamos dizer, se eu sou uma pessoa que trabalho, eu investi altamente num equipamento de som, coloquei um caminhão de som e eu alugo esse caminhão para os políticos fazerem os seus eventos. Né? Eu alugo esse caminhão para as pessoas divulgarem os seus eventos pela cidade, suas passeatas. Eu alugo esse caminhão. Eu alugo um caminhão vamos dizer, a R$1.000 a hora. Aí alguém me aluga esse caminhão por 1 hora. Desse recebimento, desse aluguel, eu deveria ou não tirar o dízimo? Algumas pessoas lançaram a cabeça que sim. Então, a minha casa pode ser comparada a esse investimento que eu fiz. Só que ao invés de eu investir num carro de som, eu investi
numa casa. Ao invés de me pagarem o aluguel do carro de som, estão me pagando o aluguel da casa. Então, eu entendo na sinceridade do meu coração que de um aluguel eu deveria sim tirar o dízimo. Todo mundo tem casa alugada aí? Não esquece do dízimo. Quem mais tem perguntas? Pastor, há bastante tempo que eu venho meditando em relação ainda à interpretação bíblica, eu venho meditando em Bíblias de estudo, e eu tenho observado que, assim, os teólogos, eles colocam muito a opinião deles e eles são taxativos, assim, naquilo que eles dizem. Eu estava verificando em relação àquela passagem que Jesus fala que vai derrubar o templo e edificar novamente em 3 dias. Eles colocam coisas que não tem nada a ver com a realidade, o Espírito Santo não testifica, e eles são muito taxativos, assim, dizendo que é aquilo e pronto. E em toda a Bíblia eu observei que tem essas observações deles mesmo, e eles afirmando, é assim. Isso é um perigo. Nós só podemos afirmar coisas sobre certas situações quando sabemos que Deus nos falou. Quando Deus diz assim, é assim, aí você pode dizer, é assim, e morrer pelaquilo. Agora, quando apenas você estudou uma coisa aqui, estudou outra ali, e a coisa fica simplesmente no nível do estudo, mas faltou o óleo, né, para juntar tudo, faltou a revelação, tem que tomar cuidado. É justamente o que nós sempre falamos aqui. Eu preciso estudar, mas tomar cuidado com a minha própria interpretação, porque tem coisas que realmente vai parecer, mas não vai ser. Há caminhos que parecem bons ao homem, mas no final é caminho de morte. Então eu preciso entender que a Bíblia não é só um livro, que a minha capacidade racional, a minha inteligência, seja capaz de desvendá-lo. Não. A Bíblia não é um livro que a minha própria inteligência possa desvendá-lo. Definitivamente não é. Eu tenho que aprender a dobrar os joelhos, clamar, estudar exaustivamente e esperar que a voz de Deus, a revelação, venha até a mim. E nós temos aí várias Bíblias com notas de rodapé, com declarações absurdas. Existe uma Bíblia chamada Bíblia de Thompson. Quem conhece essa Bíblia? Algumas pessoas conhecem. A Bíblia de Thompson. Nessa Bíblia, por exemplo, nós temos declarações horripilantes. Não diz lá que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si e tal, e houve um casamento. E dali nasceram os gigantes. Não diz isso? Pois bem, tem teólogos que colocam no rodapé que os filhos de Deus eram anjos e os filhos dos homens, pessoas normais. E pessoas normais se relacionaram sexualmente com anjos e nasceram os gigantes. Cara, esse camarada não tem cabeça. Isso é um... Como é que se dá o nome de alguém que é sem cabeça? Hã? Bucéfalo? Né? Hã? Esse nome aí, né? Essa coisa complicada. Se fosse sem braço, ficaria mais fácil, sem perna. Mas um camarada dizer um negócio desse, que os anjos se relacionaram sexualmente com seres humanos e nasceram pessoas, é absurdo. Pois se Jesus lá no Novo Testamento está dizendo assim, na ressurreição, serão que nem os anjos. Não casam, não se dão em casamento. Então, quer dizer, os anjos não têm capacidade procriadora. Os anjos não reproduzem. Os exércitos celestiais foram criados pelo poder de Deus. Eles não se reproduziram como nós, seres humanos. Os anjos não possuem fecundidade. Como Deus, quando criou o homem, disse, sede fecundos. Os anjos não possuem isso. Então, a Bíblia de Thompson diz isso aqui. E a Bíblia de Thompson ainda vai mais além. Você não sabe aquela passagem de Saul? Quando Saul vai consultar a pitonisa? O meu amigo Thompson, teólogo profundo, ele diz que ali, naquele caso, Deus abriu uma exceção. Permitiu que Samuel retornasse da morte e incorporasse... Ai, basta, senão não dá. Chega. Deixa eu respirar.
permitiu que Samuel incorporasse numa médium e falasse com Saul. Irmão, é ridículo demais, como se os mortos pudessem ser invocados pelos vivos, como se Samuel tivesse em algum lugar ou que alguma pessoa pudesse, mesmo contra a vontade de Deus, como o texto mostra, Samuel vir lá do paraíso e incorporar no... É uma coisa tão ridícula que nem os espíritas estão arriscados a não acreditar numa bagunça dessa. E, no entanto, nosso amigo teólogo profundo Thompson declara isso nas suas afirmativas de rodapé da Bíblia de Thompson. Bom, ainda bem que é só dele mesmo, né? Misericórdia. Tem mais perguntas? Se eu encontrar Thompson lá na eternidade, ele vai ver. Pastor, eu queria entender um pouco mais ali da viúva pobre, que o rico deu uma quantia e ela deu tudo o que ela tinha. E para a gente considerar assim dízimo, não seria uma 10ª parte? Não Sim. entendi assim, porque ela deu tudo, né? Sim, esse tudo aí que Jesus coloca, ele pode sofrer uma variação de interpretações. Jesus chega ao ponto de frisar, em várias passagens bíblicas, ela deu do seu sustento. Ou seja, ela deu do seu sustento, ou seja, ela deixou o seu sustento, naturalmente falando, em falta. Ela não ficou, ela sabe que vamos traduzindo para os nossos dias, para completar o mês, não vai dar. Pelas contas que tem para pagar, pela comida que tem para comprar, eu pegaria o dinheiro e dizia assim, puxa, se eu der essas 2 moedas, eu não vou ter condição de comprar pão todos os dias, nem arroz todos os dias, não vai dar para pagar o meu aluguel, não vai dar para pagar a escola de filho, não vai dar para comprar roupa, eu não posso dar essas 2 moedas. Vai me faltar. Então, não, mas eu vou dar mesmo assim. Então, ela deu do seu sustento. Ela deu do seu tudo. Isso aí, essa palavra tudo, ela pode sofrer uma variedade até grande de interpretações, mas o fato é que ela retirou daquilo que ela acreditava naturalmente que fosse lhe fazer falta. Isso aí é a interpretação básica que não temos como fugir dela. Ao contrário que Jesus fala, os outros que deram muita coisa não estão reprovados, não. A oferta dos que deram muitas coisas foi aceita? Foi aceita sim, claro que foi aceita. Só que Jesus exaltou a fé daquela viúva, porque disse, entre o que tem muito, né? Imagina, você é uma pessoa que recebe, como temos pessoas por aí na sociedade, 100 mil reais por mês. Tá, e você chega aqui todo mês na igreja com 10 mil reais. Caramba, isso é muito dinheiro. Não é? 10 mil reais não é muito dinheiro? Para nós que levamos uma vida pacata, comendo nosso arroz e feijão e andando de carro popular, vivendo dia a dia, 10 mil reais é uma fortuna. O seu dinheiro é aceito? Mas você não tem nenhum fantasma na sua memória de que, ficando com 90 mil reais todo mês, que alguma coisa vai te faltar. Nada falta. Ninguém está pensando em falta quando a sua renda mensal é 90 mil reais. Um carro popular, dos bons carros, você compra a 50 mil, 60, 70. Então, você está preocupado que alguma coisa vai te faltar? Não. Você não tem esse fantasma, mas a sua oferta foi aceita. Só que a viúva é bem diferente. Ela, olhando naturalmente para o seu mês, ela dizia, vou passar fome. Os outros não. Agora, tanto a oferta dos ricos quanto a oferta dos pobres são aceitas. Agora, cá entre nós, para quem tem menos, é mais difícil tirar alguma coisa. Quem tem muito é mais fácil. Se você tem aí uma renda mensal de 10 mil reais e você tirar 1.000 reais, poxa, irmão, não vai te faltar nada. A menos que você seja daquelas pessoas totalmente esbanjadoras.
e viva uma vida totalmente desregrada. Mas se você consegue ter uma renda de 10 mil reais por mês, nessa sociedade, com a cultura que nós vivemos, nada te falta. Dentro de pouco tempo você tem casa própria, tem casa alugada, tem carro 0 quilômetro, tem garagem, tem o que você quiser, dentro de pouco tempo. 10 mil reais por mês? Isso para mim, no meu ponto de vista e no meu ponto de vida, isto é uma fortuna. Uma fortuna. Então, tanto uma oferta quanto a outra foi aceita. Mas o que Jesus especifica é, como alguns historiadores até colocam, que quando a mulher dá aquelas 2 moedinhas, o povo ao redor está acostumando, vem um lá e joga um cálice de prata. Vem o outro, põe um cálice de ouro. Vem o outro, traz animais. E o outro traz outros animais. Coisa tudo assim, grande, astronômica. De repente vem aquela viuvinha com 2 moedinhas, põe ali e vira as costas. Aí os historiadores colocam alguém criticando. Mas ela não pode dar mais, não? Só isso? Aí Jesus diz, na situação em que ela vive, ela deu muito mais. Na situação em que ela vive, ela deu muito mais. Ela tirou do sustento dela, enquanto os outros tiraram do que sobra. Ambas as ofertas foram aceitas? Sim. Mas o fato é que aquela mulher teve fé. Tirou do seu sustento. Perguntas? Pastor, aproveitando que o senhor está falando de antigo e novo, a gente está aqui para aprender, né? Falando sobre a Páscoa, né? Que fala lá que era um ritual, né? E depois daquele ritual teve a passagem do anjo, da morte, tudo, que o cordeiro também tipificava Cristo, né? Uhum. Pegando por esse pensamento, podemos dizer que com a crucificação de Cristo, né, naquela Páscoa que ele comemorou ali, que seria a última ali, podemos pensar que ele encerrou também esse ritual da Páscoa, estaria encerrado, apesar de falar que é eterno, mas a gente sabe que muitas coisas não são eternas até que Deus mude. Uhum. E ali, Deus mudou ali com a crucificação do Cordeiro, né, que encerraria ali. Podemos dizer que a Páscoa hoje não existe mais, porque existe ainda a Páscoa cristã, né, em alguns segmentos ortodoxos, católicos, né, e comemora também em ano, que é um ritual assim, meio parecido com a Páscoa judaica, mas assim, o que o senhor podia nos acrescentar sobre isso? O que acontece? Uma coisa nós já sabemos, vamos detectar que a chamada Páscoa cristã, essa é uma farsa, essa não existe. Porque a Páscoa, ela foi... Quando surgiu a Páscoa? No 14º dia, não foi? Não foi isso, no 14º dia? 14º. Certo. Então ficou instituído que seria celebrado em todo 14º dia. Que era um memorial de quê? De libertação. Então, a Páscoa era uma festa para lembrar que eles foram libertos do cativeiro do Egito. Pergunto, era esse o propósito da Páscoa? Sim, era esse. Pergunto, eu fui liberto do Egito como eles? Não. Então eu não tenho que celebrar a Páscoa. Tanto que a Bíblia diz, este vos será um memorial perpétuo. Nós entendemos por perpétuo aquilo que vai ser celebrado sempre. Não é isso? Então eles quem? Os judeus sempre celebrariam a Páscoa. Sempre. Sempre. Todo ano os judeus celebrariam a Páscoa, que é o memorial, inclusive tinha lá as suas ervas amargosas que eles tinham, que tinha o cordeiro que tinha que ser sacrificado. Todas as comidas também representavam um memorial da situação do cativeiro e a libertação que eles receberam. Coisas que eu, se fosse celebrar hoje, teria que pesquisar na Bíblia para saber como eu faria essa festa. Hoje a festa de muita gente da Páscoa é o chocolate. Vai procurar chocolate lá no Antigo Testamento. É o coelho.
coelho e outras coisas mais. Então, Páscoa para nós gentios, para nós cristãos, ela não existe, né? A única coisa que ajuda às vezes é um feriado aí que fica longo, a gente passeia, só para isso, porque na realidade espiritual não existe. Então, a Páscoa é um memorial exclusivo para o povo judeu, porque é a lembrança da libertação do cativeiro egípcio, coisa que a igreja não viveu. Outra coisa, aí vem Jesus, e durante a Bíblia nós detectamos Jesus celebrando, no mínimo, pode ter mais, mas no mínimo, Jesus celebrou 2 Páscoas, no mínimo. Se você examinar lá com cuidadinho, talvez você ache até mais. Mas eu estou dizendo que, no mínimo, eu já detectei que Jesus celebrou pelo menos 2 Páscoas. Então, Jesus, como judeu, fazendo parte daquele povo, fazendo parte daquela cultura, ele se reunia, posso acreditar, todo ano, para com os seus discípulos celebrar a Páscoa, porque ele era judeu. Agora, quando Jesus está à mesa, o que muita gente chama de a ceia do Senhor, ceia simplesmente por ser uma refeição em um horário específico, então se chamava ceia. Quando Jesus está à mesa, na sua última Páscoa, ele diz, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Para quem ele está falando? Para os judeus. Só tem judeu ali. Não tem nenhum gentio. Então ele está... Vocês agora, judeus, quando celebrarem essa Páscoa, vocês vão fazer em memória de mim. A Bíblia aponta, nos ensina que Jesus é o Cordeiro Pascual, ou seja, o Cordeiro da Páscoa que foi sacrificado no Antigo Testamento, agora é Jesus, que justamente foi sacrificado, o quê? Justamente na semana da Páscoa. Então Jesus é o sacrifício de libertação, uma libertação muito maior do que o que aconteceu lá no Egito. Só que no Egito nós estamos nos deparando com a simbologia. Vem Jesus e se torna o cumprimento da simbologia. O cordeiro, o animal normal que foi sacrificado lá no Egito para a libertação poderosa do povo de Deus, inclusive com o anjo da morte passando e ferindo os inimigos, é a simbologia que vai se cumprir em Cristo Jesus agora, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual, e que está demonstrando que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então, nós estamos diante disso aqui. Páscoa é para os judeus, memorial de libertação deles. Quando Jesus diz fazer isto em memória de mim, está de novo falando com exclusividade ali na mesa para os judeus. Não tem gentio naquela história. E outra coisa, nós não vemos aqueles homens que estiveram à mesa como Tiago, Pedro, João, quem mais? Bartolomeu, Estevão, Mateus, Filipe, enfim, os 12 que estiveram à mesa com Jesus, não deixam nenhum ensinamento a respeito de Páscoa, ou como se chama por aí, ceia. E eles estiveram à mesa e não ensinaram isto. Paulo aparece anos depois, não participou da mesa. Paulo se converte, chega para a igreja de Corinto e institui a chamada Ceia do Senhor. Paulo cometeu um erro. Se Pedro, Tiago, João, os que estiveram à mesa, não fizeram isso, nós chegamos à conclusão que o que Paulo ouviu, que os discípulos de Jerusalém o passaram, o que Paulo ouviu, ele interpretou mal, e cometeu um erro que virou uma confusão tremenda lá em Corinto, lembra? Que tinha gente se embriagando, gente na grutonaria, aí depois ele está lá criticando, está no maior debate. Por quê? Consequência do erro que ele implantou na cidade de Corinto. Então, Páscoa não é para nós, Páscoa é para os judeus. É um memorial de libertação do cativeiro egípcio. Nós não temos nenhuma celebração de Páscoa. Mais perguntas? Não? É uma pergunta da Samile. Ela diz assim, nós seguimos a restauração pela internet.
A quem devemos dar o dízimo? Eu entendo que o dízimo deve ser dado no local aonde a pessoa se alimenta espiritualmente. É isso que eu sempre entendi durante toda a minha vida. Por quê? A Bíblia diz, trazei os dízimos ao altar, à casa do tesouro. E o que é a nossa casa do tesouro? É o local onde nós crescemos espiritualmente. É isso que eu entendo. Eu não posso congregar na igreja, um exemplo, Assembleia e dar o dízimo na igreja católica. Eu não posso congregar na Batista e dar o dízimo na Assembleia. Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo na igreja onde eu congrego, onde é a minha fonte de alimentação espiritual. Se Deus me tem confirmado que o meu caminho é ali, então ali eu tenho que entregar o meu dízimo. Eu já vi pessoas cometendo o pecado de administrar o próprio dízimo. Isso para mim é pecado. Eu vou chegar à conclusão e vou te dizer outras coisas, mas para mim isso é um pecado. Porque eu entendo, a Bíblia diz, o dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, o dízimo é intocável. Por isso que aquela viúva pobre não tinha para onde escapar. Vou passar fome, não tem problema, eu morro com o meu Deus, mas o que é do meu Deus eu tenho que dar. É mais ou menos isso que eu particularmente penso. Então, se o dízimo será santo ao Senhor, eu não posso administrar. Eu não tenho autoridade para administrar dízimo se eu não for um sacerdote. O que nós entendemos, desde o Antigo Testamento, é que quem administra dízimo é o sacerdote. Os discípulos de Jesus não tocavam na bolsa do dinheiro que lá tinha no meio deles, claramente, da onde inclusive Judas roubava, segundo as narrativas do apóstolo João. Judas era um ladrão já de longo tempo, viciado, começou roubando no pouco, acabou na ponta da corda. Então Jesus ali é o sacerdote. Cada vez que os discípulos queriam comprar alguma coisa, ia pedir autorização do Senhor Jesus. Sem a autorização dele, salvo Judas, que era um ladrão, ninguém metia a mão na bolsa. Porque Jesus é o sacerdote ali. Então só ele tem autoridade para administrar aqueles dízimos e aquelas ofertas que as pessoas traziam para ele por reconhecer o seu ministério profético e o seu sacerdócio em Jerusalém. Então, ninguém que não tenha recebido de Deus essa autorização pode administrar dízimo. E o que tem de gente que está pagando caro e que vai baixar até ao inferno por ter se metido nisso aí só por causa de mercenarismo. O que mais nós vemos hoje são igrejas abertas por quanto está dando dízimo e oferta. Tem nada de espiritual, mas está sobrevivendo na força do dinheiro. Vão pagar muito caro. Então, eu entendo, somente o sacerdote pode administrar dízimo. Uma vez uma mulher falou assim, não, eu congrego na igreja tal, mas eu dou o meu dízimo naquela igrejinha, que é uma igrejinha pobrezinha, é uma igrejinha que precisa mais. Aí outra vinha dizer, não, eu dou o meu dízimo, eu dou 50% naquela igreja e 50% naquela outra. Que aquela minha igreja já está rica, mas aquela outra igreja é pobre. Imagina se os judeus pensassem assim, né? Não, o templo de Jerusalém já está com ouro e prata, eu não vou dar dízimo aqui não. Caramba, que coisa complicada. E outra, uma vez, falou o seguinte, não, o meu dízimo é muito alto. Como o meu dízimo é muito alto, eu não dou ele todo numa igreja só não, porque eu não sei o que o pastor vai fazer. Eu reparto ele. Ou seja, são pessoas cegas que estão usurpando a cadeira do sacerdócio e estão administrando o próprio dízimo, que não pertence a elas, é intocável, tem que ser dado por inteiro no altar de Deus. E eu entendo aonde a pessoa congrega, se alimenta. É isso que eu entendo. Agora, a oração. Eu não me meto quando a pessoa diz que ouviu Deus. Eu não me meto, não é problema. Mesmo que eu veja assim, não ouviu nada. Mesmo que eu estou vendo que o camarada não ouviu nada, está transgredindo, está infringindo. Se chegar para mim e dizer assim, eu ouvi Deus. Deus me falou para fazer isso. É eu com Deus. E essas coisas todas que eu ouço por aí. Se a pessoa disser, não, eu orei.
Deus falou comigo, eu busquei na madrugada, Deus se manifestou, Deus sentou no meu sofá, Deus comeu comigo, Deus abriu minha geladeira, tomou um refrigerante comigo. Ah, tá bom, beleza. Então Deus me falou para mim fazer assim, assim, assado. Opa, tô fora, não tem nada a ver com isso, é problema de cada um. Agora, como regra, eu entendo, o seu dízimo tem que ir aonde é a sua fonte de alimentação espiritual. Eu entendo desta maneira. Outras pessoas entendem também. Tem gente que manda dízimo para cá, lá da Alemanha. Dá um trabalho para a pessoa e ela manda. Todo mês. E dá maior trabalho. O banco faz inquérito, o banco pergunta um monte de coisa, quer saber que dinheiro é esse que está mandando e não sei o quê. E não é nenhuma fortuna não, irmão. Coisa de um salário. O banco faz uma exigência nas transações e toma dinheiro para a pessoa mandar o dízimo para cá, ainda tem uma série de taxas para pagar, um monte de trabalho, mas ela entende que a fonte de alimentação espiritual dela é geração Jesus Cristo. Então, meu irmão, isso é o que eu entendo, né? Respondendo a pergunta da nossa irmã. Se alguém entender diferente, tudo bem, haja diferente. Se tem dúvida, vai orar, mas o que eu faria, o que eu sempre fiz, salvo um erro que uma vez eu cometi, quando eu achei que a igreja não queria saber nada com Deus. Eu falei assim, então eu vou saber. Eu pegava o meu dízimo, eu comprava todo de folheto e saía pelas ruas distribuindo. Folheto com carimbo, endereço da igreja, os dias de culto, eu fazia todo esse trabalho e saía pelas ruas evangelizando. Porque eu queria fazer alguma coisa e a igreja não fazia. Ninguém queria saber de evangelismo, ninguém queria saber de pregar, distribuir um folheto, ninguém queria saber de fazer nada. A igreja estava morta. E eu não querendo morrer, eu fazia isso. Eu cometi este erro, embora a minha intenção fosse boa. Mas eu cometi um erro, porque eu não tinha autorização de Deus para administrar o meu próprio dízimo. Bem, é isso aí que eu penso. Se alguém acha que pode pensar diferente, Deus está aí para todos nós. Vamos orar, vamos buscar. É uma pergunta do Baby. Pastor, como o único ministério de pé é o seu, então o único lugar a dar o dízimo é na geração Jesus Cristo? Caso contrário, não estaremos dando para Deus? Por favor, me esclareça. Bom, é o que eu falei. A fonte de alimentação espiritual, aonde a pessoa está se alimentando espiritual, está tendo seu entendimento aberto, está realmente sendo instruída na verdade. Ela considera que é aqui, ela dobrou os joelhos e Deus falou que é aqui. Então eu entendo que o dízimo dela deveria ser dado aqui. É o meu entendimento. O meu entendimento, e é um entendimento que eu tenho que só o próprio Deus pode mudar. Porque eu entendo que tenha recebido isso do Espírito Santo. Agora, se a pessoa disser, não, eu orei e Deus me dirigiu assim, assim, assim. Opa, eu estou fora. Entende, meu irmão? Eu não me meto em nada quando as pessoas dizem que recebeu de Deus. Mesmo que eu ache que não tenha recebido. Mas eu não me meto nesse assunto. Porque vai que tenha recebido. Sei lá, eu estou vendo que não recebeu nada, não tem sentido, não tem lógica. Mas sei lá. Deus não é meu escravo, Ele é meu Senhor. Amém? Então eu sempre deixo essa margem de erro para mim. Eu sempre me atribuo uma margem de erro lá, porque eu sei que sou homem, sei que não sou Deus. Então eu sempre deixo uma margem. Por isso que às vezes todo mundo está vendo as coisas muito evidentes e fica esperando a minha decisão, fica esperando a minha atitude. E às vezes passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, porque eu sei que não sou Deus. Então eu sempre deixo uma margem de erro para mim. Eu espero Deus falar, Deus confirmar, Deus repetir. Eu espero assim. É melhor você errar, mas errar com o coração totalmente sincero. Ou seja, é o que eu considero, você não erra. Quando o seu coração está sincero, quando você não está querendo repreender, quando você não está querendo discriminar, quando você não está querendo prejudicar, quando você quer ver a verdade triunfar, você acaba nem errando. Porque Deus se manifesta e não deixa você errar. É o que eu creio. Porque senão você está com o coração todo sincero, buscando, dobrando os joelhos, clamando, e vai sair fazendo besteira? Não. Deus vai te orientar. Clama a mim, responder-te-ei. Então,
Aonde eu vou entregar o meu dízimo? Aonde eu vejo que Deus dirigiu a minha vida, está dirigindo. É o que eu penso. É uma pergunta da Ira, da Espanha. Ela diz assim, tiveram uma visão que viam um urubu em cima do meu ombro, e em meu pescoço tinha um colar de ouro, que brilhava muito e tinha umas pedras ao final do colar. E o urubu ia comendo, e no final demorava mais a comer, mas comia todo. Depois pousava em minha cabeça e voava. O que significa? Significa que ela recebeu algo de Deus, mas se não vigiar, vai perder. Significa isso. Recebeu algo de Deus, poderoso, recebeu as marcas, recebeu os sinais, recebeu a guarda, mas o livre-arbítrio está aí. Se bobear, vai perder o que recebeu de Deus. E por final, vai ter a mente marcada, quando voa para a cabeça, vai ter a mente marcada de tal maneira que não vai mais conseguir dar meia volta, vai se perder. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Temos que vigiar, porque o destruidor está diante de nós. Por mais que sejamos cheios do poder de Deus, o diabo está o tempo todo procurando uma brecha. Então, essa irmã, ela recebeu algo de Deus, e se não vigiar, vai perder. O diabo vai levar o que ela perdeu. Por mais que no final a luta do diabo seja maior, ele vai prevalecer. Ou seja, Deus é tremendo e está conosco. Mas se eu não vigiar pelos meus próprios passos, o abismo me aguarda. Aí ela faz uma outra pergunta dizendo assim, mas uma semana passada, uma irmã sonhou comigo que meu olho direito era puro sangue e atrás via uma escuridão. Tenho buscado ao Senhor o significado desse sonho. Tem algo a ver com a outra visão que tiveram comigo? Não sei, por hora não sei, né? Também não tenho entendimento no momento dessa situação. Então, vamos seguir em frente. Se depois a gente compreender, na próxima aula a gente vem aqui e comenta sobre isso. Uma pergunta do Etino de Velmokt. Sou brasileiro e resido há 9 anos na Rússia. E um pregador fez o seguinte argumento. Por que o dízimo não estava na lei dos 10 mandamentos? Será que naquele momento não era o ideal para Deus tocar neste assunto? Ou o dízimo é uma atitude vindo da própria pessoa, assim como o próprio Jacó, que não tinha uma base bíblica, mas deu o dízimo? O homem jamais pensaria em dízimo se não existisse uma base para isso. Porque não tem sentido. Ainda mais naquela época, não tinha muito sentido a maneira como as pessoas viviam, pensar numa situação dessa. E tem mais, se Jacó está falando de dar o dízimo, significa que ele teria aonde dar esse dízimo. Onde que Jacó ia dar esse dízimo? Dentro do que viemos de história bíblica, a gente não acha onde que Jacó vai dar o dízimo. Porque nós estamos vendo a narrativa de uma história fechada ali entre... como é o nome do pai de Jacó? Isaac, né? Então tinha Isaac, Esaú e Jacó. Nós estamos vendo a história fechada ali. A Bíblia não está falando que em tal lugar existe isso, que em tal lugar tem um templo, que em tal lugar o povo se reúne. E da onde que Jacó ia tirar essa história de dízimo? Isso significa que esse conceito já existia naquela cultura, já existia naquela sociedade. E não estamos falando de qualquer um. Estamos falando de Jacó. Aquele que o anjo desceu e falou com ele, e trocou o nome dele. Não estamos falando de qualquer um. Estamos falando de Jacó. Que os judeus depois vão dizer, pai Abraão, só temos os judeus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O homem que teve o nome trocado por Israel, que veio representar hoje toda a nação que era chamada, então, povo de Deus. Não estamos falando de qualquer um. Então, o conceito do dízimo, ele sobrevive há muito tempo. Como foi a mesma pergunta dele? Tem um detalhe? Ele diz que por que o dízimo não estava na lei dos 10 mandamentos? Sim, tá. Por exemplo, não estava na lei dos 10 mandamentos, mas antes disso já se praticava. Está entendendo? Deus não repetiu, mas Moisés, quando vem escrevendo as coisas, desde Gênesis, por exemplo, os mandamentos vão ser citados aonde? Em Êxodo. Então, Gênesis, uma história imensa, períodos de Gênesis que são até considerados pré-históricos,
Gênesis, depois vem Êxodo, depois que o povo saiu do Egito, só no Egito eles passaram quanto tempo? 430 anos no Egito. Então, quando Deus menciona os 10 mandamentos, o conceito do dízimo era existencial e não necessitava de ser mencionado. Quando Deus vem falar de dízimo lá na frente em Malaquias, vem cobrar que eles haviam, por algum momento, deixado de fazer. Então, se o povo sabe alguma coisa e está agindo de acordo com aquilo, Deus não precisa falar nada. Sempre que Deus levantava profetas, no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus levantava profetas, esses profetas nunca traziam regras. Você viu algum profeta trazendo regra? Não. Sempre no Antigo Testamento os profetas vinham cobrar as regras, à semelhança do Novo Testamento. No Novo Testamento, os apóstolos, os discípulos de Jesus, não poderiam jamais trazer regras. Eles teriam que apresentar as regras. Quando Deus levanta profeta para o seu próprio povo, tanto igreja quanto judeu, é para cobrar as regras. Então esse conceito também é diferente. Então lá, os 10 mandamentos, não se vê necessidade de questão de dízimo. Agora, vê-se que, em determinado momento, Deus manda pedir o povo. Olha, peça aí que tragam ofertas, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. O povo começou a trazer, confeccionar, criar em pleno deserto, até que chegou a hora que Deus disse assim para Moisés: mande o povo parar. Mande o povo parar. Não tinha mais necessidade de mais nada, já estava tudo completo, e a intenção de Deus era que nada se perdesse. Então, o conceito de dízimo e oferta é milenar, é antigo, passa para o Novo Testamento, e nem sempre tem a necessidade de Deus estar repetindo aquilo que nós já sabemos, né? É uma pergunta da Samile. Pastor, eu deixei de frequentar a igreja porque lá me diziam que eu só poderia me batizar nas águas se eu levasse o meu registro de casamento. E não sou casada no civil. E agora, como eu faço para ser batizado se caminho com a geração Jesus Cristo? O batismo principal da geração Jesus Cristo não é nas águas. Tanto que nós já fizemos construções nesse lugar. Deus não nos deu nenhuma direção de fazer batistérios. Deus nunca nos cobrou isso. Deus não nos tem chamado a isso. O próprio Paulo, milhares de anos lá atrás, disse assim: Deus me enviou a evangelizar e não para batizar. E às vezes eu penso, o que se passaria no conceito de Paulo, né? Em que Deus não me enviou para batizar. Paulo fundava a igreja, enfim, saía pregando, milhares de pessoas se convertiam, ele não estava nem aí para o batismo. Por que será? Eu até hoje questiono, por que será que naquela época, né? E outra coisa, para nós aqui, o que Deus nos mandou fazer foi restaurar a igreja de Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Eu não estou preocupado com o batismo. Isso nem passa pela minha cabeça, eu só lembro disso quando alguém menciona alguma coisa. E dia a dia eu estou aí lendo a Bíblia, buscando e orando. O dia que Deus me disser alguma coisa sobre isso, eu farei. Mas até aqui nós vamos caminhar naquilo que Deus me tem dado a direção. Nós, no começo do ministério, celebrávamos a Santa Ceia do Senhor. Celebrávamos. Quando Deus se manifestou e disse assim, olha só, vê bem, tá certo isso aí? Eu falei, meu Deus. Eu tremi. Aí tinha que sair, fui para a rua, porque Deus falou isso, eu estava na cozinha. Eu fui para a rua, quando eu voltei da rua, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu falei, caramba, não tem nada a ver. Então, a gente aqui anda naquilo que Deus nos dá a direção. Então, não se preocupe, eu já falei isso com outras pessoas que me mandaram e-mail, não tem que se preocupar com história de batismo. Tem que se preocupar com o conhecimento, com os princípios, andar na verdade. Ah, pastor, aí batiza? Vou batizar. Assim que tiver a oportunidade, aqui não temos tanque, não temos água, não temos rio, não temos nada disso. Mas se tiver oportunidade, eu faço batismo. Deus não me mandou me preocupar com isso, mas não me disse para extinguir isso, como extinguimos a chamada Santa Ceia do Senhor. Está extinta.
Nunca mais celebrarei isso. Está extinto. O batismo não está extinto. Simplesmente Deus não me mandou me preocupar com isso. Se não me mandou preocupar com isso aqui, eu então transmito o mesmo recado para os nossos irmãos da restauração que estão no mundo. Não se preocupem com isso. Segue em frente, segue a restauração, faz a obra. Essa é o que eu tenho a dizer. É uma colocação do Edilberto de Souza. Pastor, na minha Bíblia, da SBB, revista e atualizada, fala que a viúva pobre ofertou e Jacó ofereceu. Então foi voluntário. Então não é lei. Mas eu entendo que temos que ter o bom senso de contribuir. Tá bom. Jacó foi voluntário, porque por mais que haja uma lei, quando te solicita alguma coisa, se não houver voluntariedade, essa oferta não tem valor. Né? Você chegar e dizer assim, não, eu estou dando dízimo, poxa, porque eu sou obrigado. Essa oferta tem valor para Deus? Não tem valor. Agora, quando você diz assim, puxa Deus, eu graças te dou, o Senhor me deu recurso e eu posso estar contribuindo para a tua obra. Ah, isso sim é bem diferente, né? Então é sempre voluntário. Por mais que a lei prescreva uma situação, todas as nossas atitudes para com Deus têm que ser voluntária, com prazer, com entendimento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Então isso é uma realidade. É uma pergunta do Antônio José de Fortaleza. Pastor, uma pessoa afastada que quer dar o dízimo, pode ser dizimado? Não, primeiro a pessoa tem que se converter, tem que andar nos caminhos do Senhor. O dízimo é algo solicitado para o povo do Senhor, né? As bênçãos contidas no dízimo é para aqueles que andam na palavra do Senhor. Então, nesse ministério aqui, é muita gente, irmão, acredite, é muita gente querendo dar o dízimo. Posso dar o dízimo lá na tua igreja? Às vezes vem um irmão e diz assim, poxa, a minha irmã, a minha mãe, o meu pai está querendo mandar o dízimo para cá. Não, nada disso. Nós não fazemos nenhuma questão de dízimo e oferta, não é esse o nosso conceito. Não adianta a pessoa dizimar e estar vivendo uma vida que vai levá-la para o inferno. Nada disso. O dízimo é santo ao Senhor, quando a vida da pessoa também é santa ao Senhor. Tem lugares por aí, tem um pregador das Assembleias de Deus aí na televisão, que diz o seguinte, a obra aqui, eu sou ajudado até por espírita, longe de mim tal coisa. Satanista aqui não ajuda de jeito nenhum. Não aceito dízimo ou oferta de satanista. Aqui só quem mete a mão nas coisas, ou só quem contribui, é o povo do Senhor. Esta é a minha visão. Eu não abro mão disso. Então, vou dizer para você, o meu irmão de sangue já chegou para mim querendo dar, é um militar aí das forças. Ele já chegou para mim dizendo, eu vou passar a mandar o dízimo para a tua igreja, você aceita? Eu falei, não. Meu irmão de sangue, que viveu comigo, debaixo do mesmo teto, dezenas de anos. Não aceito o seu dízimo, não. Por quê? Porque a sua vida está reprovada. Se eu disse isso para o meu irmão, eu digo para qualquer um. Então não adianta querer iludir Deus. Ou sei lá, enganar quem? Aqui está o meu dízimo, Deus. Mas a minha vida não, longe de mim. Não vem querer me cercar, não. Não. Se a sua vida não está aprovada, a sua oferta não presta. Não é isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz. Se a sua vida não está aprovada, não vem com o papo de querer comprar Deus, ou querer fazer média com Deus. Porque um dia ele vai dizer, Senhor, eu dei o dízimo, mas eu nunca conheci você. Então nós queremos levar as pessoas à verdade, diferente do que acontece por aí. O cara é católico e é espírita e está contribuindo para o programa do Silas Malafaia, como ele mesmo diz lá. Que quem contribui, o cara que mais contribuiu para o programa dele na televisão, ele disse que era um português empresário católico. Eu quero ver um português, um empresário católico, né? Português no sentido de serem aqueles adoradores da imagem, né? Nesse sentido que ele quis colocar. Aqui não contribui. Aqui eu só aceito a oferta do povo de Deus. Aqui traficante não contribui, mentiroso não contribui. A caixa de oferta está ali. Eu não sei quem chega ali para colocar nada, mas se Deus mostrar, lá, tá vendo fulano que vai botar?
diz para não botar. Opa, irmão, não bota esse dinheiro aí não. Na hora, meu irmão, perante Deus. Se Deus mostrar que alguém vai contribuir com algo, ou se eu estiver abrindo a caixa ali e ver alguma coisa que alguém contribuiu, Deus revelar, isso aí é dinheiro disso, 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 quem botou foi fulano, devolve. Opa, irmão, tá aqui, ó. Não põe isso aqui mais não. O dízimo é santo ao Senhor. E só pode proceder, só é aceito, só serve para a obra quando é também santificado, quando vem de uma vida santificada. Esta é a minha visão. É uma pergunta da Raquel, lá da Espanha. Se a pessoa não for fiel ao dízimo, pode perder a salvação? Não. Não. Vai perder muitas outras coisas, mas salvação não. A salvação é exclusiva, vinculada ao sacrifício de Cristo. Outras coisas, no complexo imenso dessa lei, são outras coisas. Nunca Jesus Cristo, nem o Antigo Testamento, nem parte alguma, vinculou salvação com dízimo ou oferta. Então nós não podemos vincular. É uma pergunta do Edilberto. Aonde eu encontro a conta para dar o dízimo à geração Jesus Cristo? Aonde encontra a conta? Depois você passa para ele, então. Se ele realmente se alimenta aqui, é aqui que ele vai contribuir. Se ele orou e disser, Deus me disse diferente, ele vai fazer diferente. É com ele e Deus. Agora, se qualquer pessoa que declare que a sua alimentação espiritual é nesse ministério, eu libero a conta. E você que sabe, pode liberar. Se a pessoa dizer, não, a minha alimentação é na geração Jesus Cristo. A minha alimentação é nos trabalhos daí. Eu estou crescendo espiritualmente pelo computador. Pode dar conta para eles à vontade. Mais perguntas? Pastor, ainda sobre a última Páscoa. No capítulo de Marcos 14, de 22 a 25, diz assim: E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando, partiu e deu-lhe, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo, ou beber novo, no reino de Deus. Aí Jesus cancela a Santa Ceia? Não, a Santa Ceia não existe. Jesus não está cancelando Santa Ceia porque a Santa Ceia não existe. Santa Ceia é uma criação dos crentes neotestamentários. Mas a Santa Ceia não existe. O que Jesus está celebrando aí é a Páscoa. E quando ele diz, este é o meu sangue do Novo Testamento, ele está instituindo um Novo Testamento com o derramamento do seu sangue. Porque o Antigo Testamento pedia sacrifício. Ele agora está dizendo, eu sou o sacrifício, este é o Novo Testamento no meu sangue. Isso aqui, esse cálice representa o meu sangue. Então, o que o Antigo Testamento pedia, o sacrifício, eu estou oferecendo, ele vai dali, ele vai sair para a cruz, não é? Praticamente vai sair para a cruz. Ele é o sacrifício, ele cumpre o Antigo Testamento dentro dos conceitos que nós já vimos e ele institui o Novo Testamento. Então, dali para frente é isso. E quando ele está falando com os judeus sobre aquela celebração que é Páscoa, não é ceia, não existe ceia na Bíblia. Existe Páscoa. Não existe ceia na Bíblia. Na Bíblia não se acha ceia. Esse papo de ceia, vai para o dicionário ver lá o significado da palavra ceia. A igreja pecou na ignorância até do conteúdo literário. A igreja quis ler sem entender. Ceia é uma palavra, inclusive, que nós nem usamos mais no nosso dia a dia. Era uma refeição de horários específicos, né? Meu avô usava muito essa palavra e a minha avó, que já morreram há tem muito tempo. Depois deles, ninguém mais na minha família usou essa palavra. Então, ceia não existe na Bíblia. Não existe ceia. O que existe é a Páscoa. Então, o que vemos? Jesus dizendo, este sangue aqui, isso aqui representa o meu sangue, esse cálice. Cálice é símbolo de
Cálice é símbolo de sofrimento, né? Pai, afasta de mim este cálice. O cálice é símbolo de sofrimento. Este sangue, neste cálice, esse sofrimento, é que eu vou instituir o Novo Testamento. Ou seja, eu vou mudar as regras. Eu vou trazer regras novas. Agora ninguém mais vai ter que ofertar sacrifício, ninguém mais vai ter que fazer aqueles rituais do Antigo Testamento, porque tudo será cumprido na pessoa do Senhor Jesus. Então é isso que Jesus está fazendo. Aqui ele não está aniquilando ceia, porque ceia não existe. Não está aniquilando Páscoa, porque ele deixa a palavra para os judeus, fazei em memória de mim. Mas ele não está instituindo esta Páscoa para o Novo Testamento. Ela continua restrita somente aos judeus. E depois nós vamos ver que os 12 apóstolos que ali à mesa estiveram com Jesus, eles não dão ensinamentos absolutamente nenhum a respeito da Páscoa. Ou seja, a igreja não deveria guardar a Páscoa. Aí criou-se esse negócio, não, nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia. Não, equívoco, engano e em muitos casos mentira. Hoje nós temos até igrejas que celebram a Páscoa. E tem mais, umas roupas ridículas de pano de saco, uns negócios enrolados na cabeça, verdadeiros palhaços evangélicos, né? Celebrando a Páscoa. A despeito disso, nós já temos os batistas, que ninguém sabe o que eles são, afinal de contas. Temos o evangelho quadrangular. E temos uma outra bendita denominação aí que me foge à memória. Tudo celebrando a Páscoa, com todos os seus trajes típicos de palhaços, é claro. Gostaria que o senhor comentasse mais um pouco sobre a seguinte frase. Até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Sim, com os judeus. Ele está falando, até o dia em que eu celebrarmos novamente uma situação, vai haver uma festa, tipo, semelhante a essa, e nós vamos celebrar de novo no reino do meu Pai. Nós sabemos que vai haver. Uma festa onde Jesus vai estar reunido com os seus discípulos. Essa festa nós chamamos de quê? As bodas do Cordeiro, que vai se dar depois do arrebatamento da igreja. Então, você não pode esquecer para quem Jesus está falando. Jesus não está falando para a multidão lá fora, os gentios à margem do Jordão, aquele povo todo que o estava seguindo. Não, ele está ali separando os líderes da igreja, líderes judeus. Então ele está deixando a coisa bem clara. Eu pergunto, depois de Jesus ter ido para o céu, os discípulos dele continuaram a celebrar a Páscoa? Sim e não. Ou seja, os discípulos judeus continuaram, e eu entendo que tem que continuar celebrando a Páscoa até o fim. Agora, os discípulos que não são judeus, que não eram e não são judeus, esses não têm que celebrar Páscoa nenhum, esses estão fora dessa festa. Pode até participar com os judeus por um momento de, sei lá, descontração, lazer ou cultura, mas religiosamente não. Somente os judeus celebram a Páscoa e os gentios não possuem nenhuma festa, nenhum traje, nenhum ritual que possa qualificar o Evangelho de Jesus Cristo. Perguntas ou encerramos? Ninguém? Vamos ficar por aqui então?